Olá pessoal, eu sou Ítalo Ramon, médico neurologista, e hoje eu vou falar sobre um grande dilema que é revelar ou não o diagnóstico de Alzheimer para o paciente. Esse é um tema de grande controvérsia e há prós e contras. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre o assunto. Pessoal, imagine a seguinte situação: você leva um familiar seu para um médico neurologista porque ele está apresentando esquecimento, está sendo repetitivo e apresentou um episódio de desorientação e acabou se perdendo em um local que ele costumava habitualmente andar e conhecia na palma da sua mão. E após uma investigação ampla com exames laboratoriais, exames de imagem e exames atuais de rastreio e diagnóstico de demência, o médico chama vocês para conversar e diz: olha, a nossa suspeita é que realmente o caso seja uma doença de Alzheimer. E agora vem o dilema, né? Contar ou não contar esse diagnóstico para o paciente. Bom, na maioria das vezes, né, pelo menos uma grande parte delas, os familiares acabam tentando evitar passar esse diagnóstico para o paciente, com medo da reação, com medo do paciente entrar numa depressão grave, ou às vezes com medo até de algo pior, né? Porém, hoje a gente vai ver aqui que os estudos mostram exatamente o contrário, né? Pelo Alguns pacientes, inclusive, se sentem aliviados de receber essa notícia. Então, será mesmo que é ruim contar o diagnóstico para o paciente? Hoje a gente vai discutir algumas opiniões a favor e algumas opiniões contra você falar ou não esse diagnóstico para o paciente. E o grande pilar do argumento a favor de contar a notícia para o paciente é o direito do paciente tem de saber sobre a sua condição, né? É, por quê? Porque isso vai ajudá-lo em planejar algumas situações do futuro, né? Resolver pendências financeiras, realizar sonhos antigos que ele não conseguiu realizar ainda, né? Agora, a regra de ouro nesses casos é: você deve contar o diagnóstico para o paciente enquanto ele ainda está minimamente lúcido, né? Por quê? Porque num estágio mais avançado da demência de Alzheimer, o paciente ele vai acabar esquecendo a informação que você passar para ele depois de alguns minutos. Então, acaba que se torna indiferente você contar ou não, né? Eu trago aqui um estudo realizado na Bélgica, de 100 pacientes recém-diagnosticados com Alzheimer, que foi contado o diagnóstico para esses pacientes. Depois de alguns meses, né, do diagnóstico, para 71% dos casos, essa informação foi neutra, não foi boa nem ruim. E para 21% dos casos, foi uma informação boa, porque tirou a angústia da incerteza de não saber o que é que tinha e ajudou também no planejamento de projetos, de realização de sonhos que ficaram pendentes, né, ao longo da vida. Então, esse é um dos grandes argumentos que falam a favor de você contar o diagnóstico para o paciente. E um grande divisor de águas em relação a essa informação é que na última década, né, a doença de Alzheimer ela vem sofrendo uma grande revolução em relação à ampliação do nosso arsenal diagnóstico e o surgimento, né, de terapias modificadoras de doença. Desde 2023, né, que foram aprovadas as terapias anti-amiloide e com promessa, né, com grandes estudos mostrando realmente um benefício e uma redução da progressão de perda de funcionalidade com a terapia anti-amiloide, comparado ao grupo placebo, né? Aqui a gente já tem uma opção de dar o diagnóstico precoce para o paciente. O paciente precisa saber desse diagnóstico para que, uma vez tendo indicação correta, ele possa buscar a terapia modificadora de doença, né? E antigamente, né, assim, isso há 20 anos atrás, o diagnóstico do Alzheimer ele acontecia de uma forma muito tardia, né? E hoje a gente já tem a possibilidade de fazer um diagnóstico da doença de Alzheimer no estágio pré-clínico, né? Com biomarcadores em que você comprove a patologia amiloide no cérebro, né? E aí vem outro grande dilema, né? Contar ou não o diagnóstico para o paciente com uma doença de Alzheimer pré-clínica, né? Bom, primeiro que se você está dando esse diagnóstico para um paciente que não tem sintoma, ele é um paciente lúcido e que ele precisa saber daquele diagnóstico, já que existe uma ampla comprovação
de que pacientes com alto risco de desenvolver a demência, algumas mudanças de comportamento e tratar fatores de risco modificáveis que aumentam o risco de demência mostram melhora funcional ao longo dos anos e uma diminuição da velocidade de progressão do quadro demencial no futuro, né? Então, por exemplo, paciente que era sedentário e passa a fazer atividade física, né? Melhorar o controle da hipertensão, do diabetes, porque isso também gera alterações microvasculares em que gera um outro tipo de demência, que é a demência vascular, que está comprovadamente associada a uma piora, um aumento da velocidade de progressão quando existe uma copatologia vascular com a doença de Alzheimer, né? Então, seria um outro motivo também para que a gente conte o diagnóstico para esse paciente que ainda não está no estágio clínico, né? Agora vem a outra situação, né? Quando que não há benefício claro de contar o diagnóstico para o paciente, né? Eu acho que essas situações estão cada vez mais reduzindo, né, na prática clínica atual, pelo que eu já falei, mas claro que a gente vive num país com algumas questões culturais importantes e que isso também deve ser levado em consideração, né? Os valores individuais do paciente e da família. Então, o médico ele deve sentir isso ao longo da consulta e perceber, primeiro, se é o momento ideal de contar, e perceber também se o paciente tem um desejo de receber esse diagnóstico. Por exemplo, às vezes o paciente ele está num grau de apatia grande, ele não tem um desejo, ele está indiferente ao diagnóstico, e a família praticamente implora para que não conte esse diagnóstico para o paciente naquele momento, porque já teve, por exemplo, outros casos na família, e o paciente já manifestou previamente que se tivesse o diagnóstico, ele não queria saber, ou considera esse diagnóstico pior do que todas as coisas ruins da vida. Então, isso deve ser levado em consideração no momento da decisão de contar ou não o diagnóstico para o paciente. Porém, em situações que mesmo a família peça para não contar, se o paciente deseja saber esse diagnóstico e pede diretamente ao médico, é dever do médico realmente respeitar a autonomia do paciente, uma vez estando ainda com uma lucidez mantida, né, mesmo que comprometida pelo quadro da demencial. Eu acho que isso deve ser discutido com a família, mostrado que realmente há necessidade de contar esse diagnóstico e então, assim, uma vez o paciente solicitando essa informação, compartilhar o diagnóstico com o paciente, tá certo? Se essas informações foram relevantes para você e você conhece alguém que precisa saber dessas informações, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e não esquece de deixar a curtida, tá certo? Até o próximo vídeo. Um abraço.